Partiu resolver essa questão do Enem 2021. Vamos juntos. Observatório Racial Futebol. Uai. O texto vai falar de racismo no futebol. Textinho sobre prática esportiva, então. A história do futebol brasileiro contém, ao longo de um século, registros e episódios racistas. Eis o paradoxo. Se, de um lado, a atividade futebolística era depreciada aos olhos da boa sociedade como profissão destinada aos pobres, negros e marginalizados, de outro, achava-se investida do poder de representar e projetar a nação em uma escala mundial. A Copa do Mundo no Brasil em 1950 via se constituir, nesse sentido, em uma rara oportunidade. Contudo, na decisão contra o Uruguai, sobreveio o inesperado revés. As crônicas esportivas elegiam o goleiro Barbosa e o defensor Bigode como bodes expiatórios, descarregando nas costas dos jogadores os prejuízos da derrota. Uma chibata moral, eis a sentença proferida no Tribunal do Branco. Nos anos 70, por não atender às expectativas normativas suscitadas pelo estereótipo do bom negro, Paulo César Lima foi classificado como jogador problema. Ele esboçava a revolta da chibata no futebol brasileiro. Enquanto Barbosa e Bigode, sem alternativa, suportaram o lixamento moral na derrota de 50, Paulo César contra-atacava os que pretendiam condená-lo pelo insucesso de 1974. O jogador assumia as cores e as causas defendidas pela esquadra dos pretos em todas as esferas de sua vida social. Sinto na pele esse racismo subjacente, revelou a imprensa francesa. Mas posso garantir que ele existe, mesmo na seleção brasileira. Revelou a imprensa francesa. Isto é, ninguém ousa pronunciar a palavra racismo, mas posso garantir que ele existe, mesmo na seleção brasileira. Sua ousadia constituiu em pronunciar a palavra interdita no espaço simbólico do discurso oficial para reafirmar o mito da democracia racial. Legal, né? Esse texto traz uma reflexão histórica bacana sobre essa época da Copa do Mundo, sobre reflexões aqui do discurso racial, né? Do racismo em si, sobre esse mito da democracia racional que a gente tem no Brasil, né? Vamos lá. Por qual motivo ocorre aqui, vamos lá, o comando agora, perdão. O texto atribui o enfraquecimento do mito da democracia racial no futebol A. Então, por qual motivo enfraqueceu-se o mito da democracia racial? Que no Brasil todo mundo é igual, né? É isso que é a democracia racial. Então, o Paulo César, né? Paulo César foi contra essa coisa de no Brasil todo mundo é igual. Não é. Isso é um mito. Isso é um mito da democracia racial. Existe racismo no Brasil. Então, o texto atribui o enfraquecimento do mito da democracia racial no futebol ao quê? A responsabilização dos jogadores negros pela derrota na final da Copa de 50. Gente, a responsabilização feita ali pelos Tribunal dos Brancos, que é o que ele fala, no final da Copa de 50, não contribui para o enfraquecimento do mito da democracia racial. Pelo contrário, fortalece, né? Fortalece que a democracia racial é um mito, uma vez que se eu responsabilizei só 2 jogadores por eles serem negros, falando que a culpa é deles, né? Isso está ali com base, a minha acusação está com base no racismo, eu não estou enfraquecendo o mito da democracia racial, eu estou fortalecendo. Projeção mundial da nação para um esporte antes destinado aos pobres. Eu tenho aqui alguma ideia que pode surgir, né? Atenção, havia um paradoxo. De um lado, nós tínhamos o futebol, que era algo destinado aos pobres, mas ao mesmo tempo o futebol era vendido para o exterior como uma coisa que representava o Brasil, né? Que era brasileiro. Só que observe que essa projeção mundial da nação por um esporte antes destinado aos pobres não ocorre em sequência, isso aconteceu ao mesmo tempo. Então não é porque antes era de um jeito e depois houve uma projeção mundial e isso enfraqueceu. Não, a projeção mundial já acontecia, junto ao mesmo tempo com o paradoxo de que o esporte era destinado aos pobres. Então, a projeção mundial da nação por um esporte antes destinado aos pobres. Não, o esporte ainda era destinado aos pobres e, ao mesmo tempo, tinha uma projeção mundial. Então, aquela palavra antes está errada. Depreciação de esporte associado à marginalidade.
Atenção a isso, o texto não reforça uma depreciação, né, do futebol, devido à sua associação à marginalidade. Quem disse que o esporte, que o futebol estava vinculado à marginalidade, que estava vinculado a ações marginais, ações de criminalidade? O texto não fala sobre isso, né? Nós temos uma imagem aqui que é uma concepção do esporte ligado a pessoas pobres, mas não marginais. Cuidado para você mesmo ser racista, né? Letra D. Interdição da palavra racismo no contexto esportivo. A interdição da palavra racismo, na verdade, fortalece o mito da democracia, porque se eu não posso falar sobre racismo, parece que no Brasil tudo é igual, né? Todo mundo é igual, não tem racismo. Então nem fala racismo, porque não existe racismo. A interdição em si não faz isso. Atitude contestadora de um jogador problema. Atenção, atitude de Paulo César Lima ao contestar a problemática da Copa de 50 auxiliou no enfraquecimento do mito da democracia racial. Ele fala aqui que foi o Paulo César o responsável por enfraquecer o mito da democracia racial. Ele que caiu por terra, esse mito de que existe democracia racial, isso é mentira, entendeu? Para com isso, não tem essa questão de democracia racial mesmo. Existe esse negócio de que o povo acha que todo mundo é igual, que não existe racismo no Brasil, não tem nada disso. Então ele enfraqueceu essa concepção, ele diminuiu. Como que ele diminuiu isso? Mostrando que o contrário, mostrando que há racismo, que a população preta, e especialmente os jogadores pretos, sofrem racismo sim. Então ele não corroborou, ele não confirmou o mito, pelo contrário, ele lutou contra o mito, enfraquecendo o mito. Deu para entender? Letra E, a alternativa correta. Questão fácil, média, difícil. Eu acho ela meio de nível médio. Beijos!